Parece que ele está. A paz do Senhor para todos em Cristo Jesus. Amém, a paz, pastora. Damos graças ao Senhor por essa tarde maravilhosa e esse pão que o Senhor nos preparou nesta tarde para alimentar a nossa alma. E louvamos a Deus porque cada tarde, cada momento, o Senhor nos alimenta usando o seu servo de uma maneira maravilhosa. E esperamos que Deus, nesta tarde, também venha completar essa obra na vida de cada um, conforme a sua necessidade, conforme a tua fome, a tua sede, o Senhor preencher nesta tarde. Hoje nós vamos abrir as nossas Bíblias, é uma história muito conhecida, mas nós vamos pegar alguns versículos e trabalhar nele. 1 Samuel, capítulo 16 e o verso 13. 1 Samuel 16 e o verso 13 nos diz assim: Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu do meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Todos nós conhecemos bravamente sobre essa grande história, esse grande episódio que aconteceu com Davi. Mataram o gigante Golias. Mas existem lições na nossa vida que nós precisamos cada dia aprendermos e colocar em prática aquilo que realmente a palavra de Deus requer que nós vivamos, né? E experimentemos essa obra de manifestação na nossa vida. A unção. A unção faz a diferença. Davi tinha seus irmãos Eliabe, capítulo 17, e o verso 13 diz assim: apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e o seguiram à guerra. Chamava-se o primeiro Eliabe, o segundo Abinadab e o terceiro Samá. Esses 3 que está se referindo aqui são aqueles que foram alistados ou foram treinados para serem soldados. Mas existe um daqueles ali que ele não foi treinado e se tornou um grande soldado em termo físico, né? Ele não foi treinado. E o que nós vamos notar nesse texto de hoje? A diferença da unção de Cristo na nossa vida e daqueles que não têm unção. Davi, vamos considerar o amador ungido. Não tinha tanta experiência de vida, não tinha, vamos dizer, tantas coisas, né, no decorrer do seu dia a dia. Saul, que nós vemos aqui na história, que Saul realmente entra nessa história, era realmente um profissional, mas o que podemos notar no decorrer do texto é que Saul era um ex-ungido. Como um ex-ungido? Como é que a pastora, o pastor é um ex-ungido? Né? Então, havia diferença entre Davi e Saul, entre Davi e Eliabe, Samá e Abinadab. Por quê? Pela unção de Deus na vida. Eliabe era um dos profissionais, não ungido, mas era um excelente soldado. Bem conhecido, inteligente, né? Treinado, porque ele foi treinado para ser um bom soldado, como diz aqui no capítulo 1 Samuel, e o 16, e o verso 7 diz assim: Porém, o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, pois rejeitou, porque o Senhor não vê como vê o homem.
O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Eliabe era muito bonito, era realmente um grande soldado, com todas as suas formas físicas dentro do padrão, foi treinado realmente para ser soldado e era um excelente soldado. Mas faltava unção. Golias e os filisteus estavam ali também para ser enfrentados. A Bíblia diz que Golias, no capítulo 17, nós vemos a Davi enviado a seus irmãos, quando estava lá vamos dizer, preparados para enfrentar essa grande guerra entre os filisteus e Golias, os soldados e Golias. Podemos ver também o gigante Golias insultando o povo de Israel. Davi também se dispõe a pelejar contra o gigante. Ele encontra-se com o gigante e o mata. Resumindo a história. Mas o que é que nós podemos notar? A aparência, às vezes, nos engana. A aparência, às vezes, toma posição que não agrada a Deus. Quase que Samuel, que era um grande profeta do Senhor, poderia até ter errado, vamos dizer, na hora da unção, mas como ele estava na direção de Deus, e o Espírito de Deus estava orientando a Samuel a escolha daquele que seria ungido para ser rei. Eliabe com a sua beleza, Davi, a Bíblia diz que era o caçulo dos 8 filhos de Jessé, o pai de Davi chamava-se Jessé. A Bíblia diz aqui que Davi era filho daquele efrateu de Belém, de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, era já velho e admirado em anos, adiantado em anos entre os homens. Saul já estava ficando velho e o povo já querendo um novo rei, e Deus levantou um grande rei. Aí nós vamos, mas o que eu quero enfocar aqui nesta tarde é a diferença da unção na nossa vida. Quando nós somos ungidas por Deus, quando nós estamos na unção do Espírito Santo, qualquer coisa pequena na unção de Deus, ela se torna uma grande chama de despertamento e renovamento na vida de outros. Nós fomos chamados, como foi Davi e muitos outros na palavra de Deus, para fazer a diferença. Em qualquer lugar que você chegar, deve haver a diferença. Nós somos chamados para viver em projeto de vida de excelência, dia após dia. Não é só hoje, não, hoje eu tenho que ser direitinha, tenho que ser bem comportada, tenho que ser ungida hoje eu quero a unção, mas nós temos que vivermos nesse projeto de vida, nesse projeto de diferença, né? Fazer a diferença aonde chegarmos, porque a unção de Deus na nossa vida muda completamente o quadro da história, de uma família, de um amigo, da igreja, do seu lar. Então, a unção faz a diferença. Davi não era profissional, não fazia parte do exército de Israel, mas os seus irmãos, Eliabe, Abinadab e Samar, eram soldados, eram treinados. Davi apenas era conhecido, né, como todos nós sabemos, como pastor de ovelha, cuidando sempre do rebanho do seu pai. Estava sempre lá, mas lá também, naquele lugar, cuidando das ovelhas, havia experiência com Deus. Então, com as experiências que ele teve, lutando com o leão, lutando com outras espécies de animais, lutando com
todos os adversários que vinham sobre ele. Havia essa sabedoria, essa diferença na vida de Davi. Davi, a sua principal, vamos dizer, credencial era a unção de Deus na sua vida. Que cada um de nós, nesta tarde, possamos tomar posse dessa credencial que Deus nos deu, colocou na nossa vida, nos chamando, né, para essa batalha, para ser alistado nessa guerra contra o mal, contra o pecado, dizer ao mundo, dizer àqueles que estão ao nosso lado que Jesus é o Salvador, que Ele liberta, o homem salva, que Ele dá força, que Ele cura as enfermidades, os impossíveis, a mulher estéril ter filho, o pai embriagado, Deus libertar, Jesus liberta, porque Jesus veio para fazer a diferença. E nós, como testemunha de Jesus Cristo aqui na Terra, precisamos fazer essa diferença. Mas essa diferença não pode ser com as minhas forças, não pode ser com a minha inteligência, com a minha capacidade, com a minha carreira profissional. Não é essa. Porque essa, no trabalho, a gente pode ver. Quando no seu trabalho, a proporção que você vai sendo destacado, vai sendo o quê? Vamos dizer, em português, no Brasil, normalmente vai o quê? Vai graduando aquela pessoa, vai subindo de degrau na empresa que você está, vai tendo um certo destaque. Nós também, na nossa vida espiritual, precisamos tomar posse dessa credibilidade, né? Dessa presença do Senhor, dessa visão, né, ungida de Deus, e caminhar para sermos premiados. Quando vamos ser premiados? Enquanto estivermos aqui, nós estamos lutando. E estamos o quê? Nos capacitando. Somos soldados, que nós estamos o quê? Sendo adestrados, sendo trabalhado, procurando estarmos em forma, no físico, na mente, no coração, ao olhar, ao pegar. Então, nós estamos sendo preparados, porque a Bíblia diz que quando nos encontrarmos com Cristo e quando estivermos com Ele, seremos semelhante a Ele. E que nós estamos aguardando esse momento. Mas a unção de Deus era a credencial de Davi. A visão ungida, a fé inquebrantável do Senhor sobre a vida de Davi. Havia essa confiança de Davi. Ele sabia que Deus poderia fazer um grande milagre na vida dele ali. E quando seu pai o chamou, ele disse: olha, Davi, vai, leva ali alguma comida para seus irmãos. E Davi foi, obedeceu. Eliabe estava no exército de Deus, mas não era ungido. Ele estava realmente... O que é que nós podemos ver? Eliabe havia a fé acadêmica, a fé técnica. E como soldado, na lógica, na ótica da lógica, é claro, ele estava com toda a razão. Ele olhando e disse: não será possível vencermos, não será possível. Pela lógica humana, ele não estava errado. Ele realmente compreendeu que ali não poderia haver vitória pela lógica, pela técnica. Ele fez a avaliação, ele fez tudo que foi necessário e disse: não é possível vencermos Golias. Não é possível vencer pela técnica. O povo realmente de Israel vai perecer. Quando nós dormimos, quando nós guardamos as nossas armas, né? Lá de Efésios, capítulos 6, de 10 a 18, as armas que nós podemos usar para a nossa defesa e para atacarmos os nossos inimigos, às vezes colocamos de lado. E nós precisamos estarmos preparados para enfrentar a guerra do pecado, do mal, da injustiça,
da desigualdade, do desrespeito, de tantas e tantas e tantas coisas, que nós precisamos fazer a diferença. E a unção é que vai fazer a diferença na sua vida. É a unção que vai lhe capacitar, vai lhe levar ao lugar e ganhar a guerra, porque é a unção que vai fazer você vencer a luta que Deus colocou na nossa vida do dia a dia. Eliabe certamente era um homem inteligente, porque se ele teve todos esses cálculos que foi feito como soldado capacitado, de confiança ali do exército de Israel, ele viu que não era capaz de vencer a luta. Mas havia diferença. Davi tinha fé ardente. Na sua ótica da fé, Davi enxergou outros recursos que o Eliabe não enxergava, porque não havia a unção de Deus na sua vida. Mas Davi viu pela ótica da fé. Davi enxergou os recursos necessários quando nós somos ungidos e ungidas nessa mão potente de nosso Pai maravilhoso. Ele te capacita a fazer o chamado que Deus tem na sua vida, o chamado que Deus lhe colocou, o chamado que você talvez não deu ouvido, não parou para ouvir, não parou para ver. Realmente eu sou chamado? Eu sou chamada? Tenho realmente essa capacidade? Fisicamente não, mas quando Deus chama, Ele capacita. Quando Deus chama, Ele faz. Então, Davi tinha essa fé ardente, a ótica da fé, ele funcionava. A unção nos faz o quê? Enxergar aquilo que os outros não são capazes de enxergar, porque o Espírito Santo lhe usa, lhe capacita, lhe dá essa força, né? Essa unção que vai além do que nós, como homem, vê. Por isso que o versículo nos diz assim, que o homem vê por fora, vê o aparentemente, porém, Deus vê o coração. O versículo 7 do capítulo 16. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. A diferença, porque quando Deus chama, Ele capacita. E quando somos chamados, fazemos a diferença. Quando somos chamados, o Espírito Santo entra em ação. Quando somos chamados, nós, apesar de fazermos os nossos projetos, os nossos riscos, rabiscos daqui para ali, mas quando depositamos tudo isso que você fez nas mãos do Senhor, faz a diferença. Porque Ele usa, porque nós somos o quê? Chamados. Os dois viram, os irmãos de Davi, Eliabe, Abinadab, Samar, todos eles viram o gigante. Todos dois viram e ouviram o que o gigante fazia. Ele desafiava o Deus de Israel. Desafiava o exército de Israel. Mas havia diferença. Quando há unção, pode vir a tempestade que for. Quando há unção, pode vir a luta que for, as ondas que for. Quando você é ungido, Deus lhe capacita para vencer as tempestades. Deus lhe capacita e lhe dá força para enfrentar as dificuldades. E com sabedoria, como foi Davi. Era adolescente, era sem muita experiência, não foi treinado para ser um soldado. É tanto que quando o rei Saul mandou que ele vestisse, né, todas as armaduras, qual era o jovem no tempo de Saul, ou naquele tempo de Davi, não gostaria de vestir uma das mais belas, né, vamos dizer, armas e capacete, todas aquelas armas que o rei usava. O rei pegou todas as suas vestes e deu para vestir em Davi.
Mas o que é que aconteceu com Davi? Ele vestindo todas aquelas armas, vestindo, se capacitando com todos aqueles, vamos dizer, aquelas roupas, né? Que eu acredito que todos os jovens da época de Davi desejavam realmente reconhecer. Era o design da época, o mais lindo, o mais perfeito, o mais especial. Mas o que aconteceu com Davi? Quando ele vestiu todas aquelas armas, que não era sua, ele não conseguiu dar um passo, ele não conseguiu sair do lugar, até que ele disse, não dá certo, não posso, não cabe em mim, não consigo andar com essas armas, porque era emprestada. Ele precisava o quê? Da verdadeira espada que Deus tinha dado para ele. A capacidade, a unção que Deus tinha dado para ele. Amados em Cristo Jesus, não importa a sua situação, se você fez ou não fez um curso de segundo grau, se você tem o bacharelado, se você conseguiu concluir a sua faculdade, ou seja qual for a sua profissão, melhor que seja, ela não te capacita. Ela lhe dá experiência, ela lhe dá, vamos dizer, a ótica, a técnica, lógica, mas a unção, quem lhe dá é o Espírito Santo de Deus. É a unção que faz a diferença. É a unção que lhe leva realmente a fazer o melhor. E o que é que podemos notar? Davi, a unção nos dá recurso desconhecido dos outros. A unção nos torna faminto de vitórias, faminto dessa vitória na nossa vida. Aos olhos humanos, Davi não merecia qualquer consideração. Era o mais novo da família, era um jovem. Todo mundo achava que jamais, que nada, esse menino aqui. Os seus irmãos até chamaram particularmente e disse, mas Davi, o que é que você está fazendo aqui? Ele disse, não, eu vim trazer a comida que meu pai mandou. Mas aí ele ouviu o desafio ao Deus de Israel, ao Deus do exército, ao Deus que tudo pode, e ele tinha unção, ele sentia a diferença. Então, ele o quê? Se apossou dessa fé, dessa chamada, e exerceu essa unção, fazendo a diferença, ganhando a guerra, ganhando a vitória, com apenas 5 pedrinhas, e conseguiu a libertação, a vitória de Israel. Nós precisamos, a unção, amados em Cristo, transforma a crença passiva em fé ativa. Ela não pode ser passiva, ela tem que ser ativa. O único ungido do exército todo ali de Israel foi Davi. Não importa o exército, o tamanho que você está. Mas lembre-se, na unção faz a diferença. A fé passiva deixa de lado, mas use a fé ativa. Levante, exercite, faça esta obra maravilhosa que o Senhor te entregou. O homem ungido junta a ação com aquilo que crê. Eu creio no Deus de Israel. Eu creio no Deus que transforma. Eu creio no Deus que salva. Eu creio no Deus que, através do seu Filho Jesus Cristo, me cura. Eu creio no Deus que, através de Jesus Cristo, recebo o batismo com o Espírito Santo. Eu creio no Deus que, através de Jesus Cristo, minha casa é salva, minha família é salva, em nome de Jesus. Coloque, faça a diferença. Não fique de qualquer jeito, mas faça a diferença. É essa diferença que nós precisamos no mundo hoje. O mundo está com fome, com sede de ouvir e de ver essa diferença no homem, na mulher, aonde entrar. Ele precisa ver essa diferença. A unção lhe dá condição de atingir o inimigo onde ele está escondido, onde ele está programando, onde ele está querendo afetar. Então, você que é ungido de Deus,
Não deixe o inimigo lhe abater, não deixe o inimigo vencer, mas em nome de Jesus, tome posse dessa unção que o Senhor já lhe deu. Ele te chamou, ele te deu essa força, essa coragem. Junte agora a fé em ação e crê no impossível, naquilo que você não vê, mas crê na palavra. Lá em Hebreus diz que a fé é tudo aquilo que você não vê, mas crê que vai acontecer. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Então, creia no poder da palavra do Senhor Jesus Cristo. Faça a diferença. Deixa realmente o Espírito Santo de Deus mudar a sua vida, transformar a sua vida. Quando Davi enfrentou aquele inimigo, muitos disseram, mas aquele menino, como vai? Não é possível. Eu acredito que aquele exército de Israel ficaram impactados quando viram aquele menino se dirigindo diretamente para Golias. O inimigo, às vezes, está vindo à nossa frente. Está vindo com tanta força. Mas você esqueceu que você foi chamado para fazer a diferença. Deus lhe chamou, lhe capacitou para dizer, eu vencerei em nome de Jesus. Eu vencerei porque Jesus me chamou para realmente ser esse instrumento de transformar vidas. Se nós fôssemos lá para aquela parábola do filho pródigo, nós, se olharmos assim, vamos ver que aquela família era linda, maravilhosa, vivia dentro dos padrões. Mas o filho mais novo resolveu pedir a sua herança e ir embora. Ao retornar, depois que passou toda a sua situação, gastou todo o dinheiro, toda a herança que tinha pedido ao seu pai, retorna, arrependido, caiu em si e volta à casa do pai. Ao voltar à casa do pai, o irmão mais velho, a gente lendo ali, parece que estava tudo bem, estava muito bem aquele irmão dele, tudo tranquilo. Mas o que aconteceu? Havia mágoa, havia inveja, havia desunião. Por quê? Porque quando ele viu o irmão, a Bíblia diz que ele não quis nem entrar na casa, ele não quis nem celebrar a bênção do filho, do irmão que retornava. Havia doença, todos estavam doentes. Mas lá dentro daquele lar, havia um agente de transformação. Foi o Pai. Assim é o nosso Pai celestial. O nosso Deus, o nosso Pai amoroso. Seja qual for a sua situação, a sua dificuldade, né? O problema que você está enfrentando, maior, muito grande, talvez maior do que o gigante Golias, e está pensando, como eu vou vencer? Você é um agente de transformação. Diga para o Senhor nesta tarde, eu serei um agente de transformação, eu serei esse instrumento que faz a diferença. E aquele pai disse, olha, tudo que é meu é teu, tudo que está aqui é seu. É esse Pai maravilhoso que nós temos, que ele está dizendo para nós, filhos e filhas, olha, tudo isso aqui é para você, porque você está resmungando, porque você está com inveja, porque você está com amargura, porque você está com ódio. Tira tudo isso, sabe por quê? Tudo que é meu é teu. Tudo que é meu você tem direito. Faça diferença, porque ele está lhe dando. Faça diferença. Goze dessa grande diferença que Deus nos capacitou. Dizer para o mundo, quebrar todas as barreiras, todos os obstáculos. Não é chutando o pé, não, mas dizendo, em Deus tudo eu posso. Em Jesus Cristo tudo é possível. Tudo posso naquele que me fortalece. É essa a nossa grande vitória. Foi a grande vitória de Davi. Ele não confiou nas armas que recebeu do rei Saul, não. Ele não confiou em todo aquele design lindo da época, o mais luxuoso, o mais poderoso. Não. Ele rejeitou tudo aquilo. E foi em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele foi com toda a força e venceu, porque na vida de Davi havia diferença entre seus irmãos, entre aqueles soldados, entre todos eles que estavam ali para enfrentar o exército de Israel,
Não havia, naquele momento, a arma espiritual. Não havia a arma da unção como estava na vida de Davi. Que nós possamos, nesta tarde, gozar dessa diferença, né? Saul ainda quis encorajar Davi a vestir aquela armadura. Mas, rapaz, veste, toma, deixa de ser teimoso. Você não está vendo que você não vai vencer? Não está vendo que você não será capaz? Mas ele confiava no Deus vivo. Ele confiava no Deus de Israel, no Deus que protegia, no Deus que transformava, no Deus. A unção leva a fazer o que ninguém mais tem a coragem de fazer. A unção lhe capacita a ir além das barreiras que estão na sua frente. A unção faz você ultrapassar todas as barreiras, toda a parede, toda a separação. A unção faz você viver bem no seu lar. A unção faz você estar bem com seu marido. A unção faz bem você estar com seus filhos. A unção faz o bem você estar aonde for. A unção faz a diferença. Porque a unção não é invejosa. A unção não faz acepção. A unção vem de Deus. E quando nós somos ungidos, faz a diferença. Se nós formos lá em Atos, capítulo 3, no verso de 1 a 10, nós vamos ver aquela linda história de Pedro e João, quando eles iam entrando no templo, havia aquele homem que estava ali há muitos anos, pedindo esmola a todos que ali entravam. Pedro e João, com a unção de Deus na sua vida, eles tinham terminado de receber o Espírito Santo lá no dia do Pentecoste, e quando eles entravam ali, eles pediram: senhores, me dá uma esmola. Pedro e João, em coro, disseram: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, te dou. E o que era que ele tinha? A unção de Deus na vida. Aleluia! Que você tome, exerça essa unção que Deus tem nos dado. Estou dizendo para mim também nessa tarde. Pegue, pastora Ruth, essa unção, essa autoridade que Deus tem dado. Faça a diferença. Deixa Ele te usar. Deixa Ele realmente, vamos dizer para o mundo, olha para nós. Não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, em nome de Jesus, levanta. O que aconteceu? Nós ouvimos a mensagem maravilhosa do que o pastor, o profeta Endelson, né? Repete aí, por favor, me ajuda. O Edson falou, né? Levanta. É isso que nós precisamos, levantar. Então, Pedro e João, com a autoridade da unção, ele disse: não tenho prata, não tenho ouro, mas olha, levanta. Sai desse lugar, saia do caminho e vá avante. Paulo e Silas também, lá também, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, capítulo 16, o versículo 14 e 15. A família inteira daquela senhora chamada Lídia se converteu, porque Paulo e Silas falavam do evangelho, de transformação, de poder, de arrependimento, de encontro. Então, eles aceitaram, e aquela mulher aceitou a Jesus. Toda aquela família que estava ali aceitaram a Jesus Cristo e se tornou um grande milagre na vida daquela família. Faz a diferença. Quando nós recebemos a unção do Espírito Santo, nós crescemos. Todo guerreiro precisa ser preparado. Todo guerreiro precisa de experiência. Todo guerreiro precisa saber usar as armas. E Deus nos capacitou, nos dando as suas armas. Lá em Efésios, capítulo 6, de 10 a 18, o capacete, a fé, a coraça, a justiça, todos os instrumentos que é necessário, o Senhor nos capacita, nos entregou o capacete de bronze, a palavra
do Espírito, não importa o gigante, o tamanho que ele for, a força que ele tem, não olhe para os problemas, olhe para aquele que pode, através de você, como instrumento nas mãos dele, fazendo a diferença, a unção de Deus. A unção de Deus é capaz de quebrar todos os obstáculos. A unção de Deus na nossa vida nos capacita para libertar, para curar os enfermos, para levantar os coxos, para libertar os escravos, vamos dizer, escravizados pelo diabo, pelo inimigo. O Senhor te capacita. O que nós precisamos? Um despertamento para nós, fazermos a diferença. Porque essa unção é profunda, precisamos nos, vamos dizer, nos equipar, né, com essa unção completa de Deus na nossa vida, revestir-nos de todas as armaduras para vencer a todos os obstáculos da vida. Se nós formos lembrar de Ana, quando queria ter o filho, ela era mulher estéril. Ela desejava tanto ter um filho e que chegou a um ponto dela colocar uma mulher dentro do seu lar para que desse filho ao seu marido, porque o desejo dela era ser mãe. E o que aconteceu? Ela disse, Deus tinha fechado a madre de Ana, né? E ela tinha certeza disso, então o que foi que ela fez? Agora, Senhor, com toda amargura, com toda tristeza, ela pedia ao Senhor esse filho. Faltou quem fosse dizer a ela, não, você não é capaz. Toda mulher judia se sentia desprezada por não ter o poder de gerar filhos, era mal vista. Mas Ana persistiu. Se ela fosse olhar, ouvir, dar ouvido aos pontos dos pessimistas, desista, não faça, você já está de idade avançada, você não é... Tantas e tantas coisas, ela teria desistido. Mas ela persistiu, ela continuou persistindo. E Deus lhe deu grande vitória, e dando filho. E a Bíblia diz que quando ela entregou o seu filho no templo para servir ao Senhor, o Senhor lhe deu muito mais filhos. Então, que a persistência e a diferença da unção na nossa vida muda seu estado, muda a sua capacidade, vamos dizer, até a alegria. Ana era uma menina, uma senhora triste, ela se tornou uma mulher alegre, uma mulher satisfeita, uma mulher com toda a unção na sua vida, porque Deus lhe deu o filho. Não sei o tamanho da sua luta, da sua dificuldade, mas Deus sabe, Jesus sabe. Então, eu lhe digo nesta tarde, a unção de Deus está presente. Então, não perca essa unção. Vá fundo, mergulhe, faça como Naamã, mergulhe no profundo e só saia quando Deus lhe der a vitória. Mergulhe cada vez mais. Procure realmente ter essa unção na sua vida, fazer essa diferença, fora e dentro da nossa casa, no nosso trabalho. Essa unção que havia na vida de Davi não era só quando ele estava lá com o papai, na família, não. A unção que estava na vida de Davi foi confiada no lugar que ele entrava. Já pensou se fosse só dentro de casa? Como é que ele ia enfrentar Golias lá fora, em Israel? Né? Como era que ele ia dizer que realmente havia um Deus em Israel? Ele precisou ser o canal de transformação em Israel. Na sua casa é uma casa de Israel. No seu trabalho é a casa de Israel. E você precisa ser essa unção na sua casa, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, que possamos lembrar que na unção do Senhor tudo é capaz de acontecer, porque Ele é o guerreiro que não perde em batalha. E a maior guerra já ganhamos, que foi a vida eterna através de Jesus Cristo, através da esperança, através da fé, crer
que Jesus Cristo é o seu Salvador. Crê que Jesus Cristo é a tua força, é a tua alegria. Crê nessa esperança e dizer àqueles que te observam: grande é Jeová, grande é o nosso Deus. Não há Deus maior. Esse é o Deus que nós servimos. Amém? Muito obrigada.